Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos, refletir um pouco sobre esse salmo e falar um pouco sobre família. Eu entendo que é importante e estamos no último domingo de 2019, né? E entendemos que a nossa família precisa ser cuidada, muito bem cuidada. Então vamos abrir o Salmo 78. Salmo 78 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui. Dá aquele nervoso, eu disse pro Natan que parece que eu... Sabe quando você tá... É como se eu tivesse um trampolim e fosse pular, entendeu? Eu me sinto aquela sensação, eu vou pular, Jesus vai segurar. Aí eu digo, quando eu vou para frente, é a hora que pula, sabe aquele nervoso? Só Jesus para segurar lá embaixo. Vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 do Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém? Quando eu comecei a meditar nesse salmo, eu disse, pronto, é isso, tem tudo aqui. Ele vem valorizar esse ensinamento de pai para os filhos. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai voltar para o texto. Santo Deus, nós te louvamos e nós queremos entregar em tuas mãos a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor tome em tuas mãos as nossas vidas, ministre os nossos corações e que nós possamos sair daqui ainda mais cheios de Ti. Que tudo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos confrontar, para nos tratar, ó Deus, que isso venha trazer alegria ao nosso coração e crescimento, em nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo eu me tornei mãe, né, como vocês sabem. E assim, no primeiro momento, eu acho que isso passa por muitas mulheres passam por essa situação. No primeiro momento eu me senti meio assim, perdida. E agora? Pronto. Tem aquele serzinho ali que a responsabilidade é minha. E a primeira vez que minha mãe disse bem assim, sim, você quer que eu faça o quê? Aí eu olhei para ela tipo, porque sou eu, mas ela é sua filha. Ai, meu Deus, eu fiquei, mãe, tu não pode decidir por mim? Deu uma vontade de dizer assim, né? E assim, a gente se sente meio perdido, mesmo que a gente pesquise, mesmo que a gente leia. Eu li um monte de livros, eu tenho vários livros sobre isso. Pesquisei um monte de coisa na internet. Quando chega na hora, tem um monte de coisa que a gente não sabe. Não tem jeito. Tem um monte de coisa que a gente fica, e agora? E graças a Deus eu tive muita ajuda, muitas pessoas ao meu lado me ajudando. E a minha mãe me ensinou muito. O tempo que ela passou aqui, ela pôde me ensinar muitas coisas. E me ensinar a ser mãe. Né? Na prática, ela me ensinou a ser mãe. Acho que quando a gente tem filha, a gente valoriza ainda mais as nossas mães. E assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente aprende coisas com os nossos pais. Né? Tem muitas coisas que nós trazemos de família. Muito mais do que característica física. Ah, ele parece com o pai. Muito mais do que a aparência. Isso é o de menos. Muitas vezes você nem parece na aparência, mas o seu jeito de ser parece tanto que a pessoa diz, é igualzinho, olha como parece com o pai, como parece com a mãe. Porque nós aprendemos com eles os valores, a gente traz os valores, a gente traz os princípios. A gente traz muitas coisas dos nossos pais. E quando se trata de vida espiritual, quando se trata da nossa vida com Deus, nós precisamos aprender de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, para que a gente possa também ser parecido com Ele. Porque nós somos parte da família de Deus. Amém? Amém? Ah, tá fraca ainda. Amém? Amém. Nós fazemos parte dessa grande família de Deus. Deus nos salvou, nos libertou. E o que é que Ele quer? Ele quer que a gente viva
cada dia conhecendo mais a Ele e cada dia mais parecido com Ele. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente pode então buscar ser parecido com Ele. E a gente precisa desenvolver isso em nossas vidas. Características, mais do que uma roupa que a gente veste, mais do que as palavras, porque a gente sabe que o crente tem algumas palavras diferentes, é mais do que isso. São ações, atitudes, pensamentos. As pessoas precisam ver em nós, em nossas atitudes, que nós realmente servimos a Cristo, que Cristo habita em nós. E isso, primeiramente, precisa existir em nós. E depois nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam também ser colocados nessa família de Deus. As nossas crianças, adolescentes, já que não pode dizer que é criança. Tem algumas coisas que você disser que é criança, ele diz que é. Agora tem outras, não, eu já sou adolescente, junior. Então, todos eles precisam entender que eles fazem parte da família de Deus. Que eles precisam fazer parte dessa família. Que eles também precisam conhecer a Deus e buscar ser mais parecidos com o Senhor a cada dia. Eles precisam disso também. E quem vai apresentar isso? Nós, os pais. Somos nós em primeiro lugar. A igreja também é útil para isso. Mas em primeiro lugar são pai e mãe quem apresenta Deus, né? Quem vai apresentar Deus aos seus filhos. E esse salmo, ele é um salmo de Asaf. Se você ver quem escreveu esse salmo foi Asaf. E é uma instrução. E ele vem mostrar aqui, no texto que a gente leu, no versículo 3, 4, 5, até os versículos 6, por aí, ele vem falando, mudou de página aqui, ele vem falando sobre essa necessidade de que se passe de pais para filho a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Quem é o Senhor e tudo que Ele fez. Não só a lei e os mandamentos, mas quem é o próprio Deus e tudo que Ele fez. E aí ele diz, olha, vai passar de geração em geração, e assim a gente vai conseguir ser fiel ao Senhor, se a gente continuar passando essa mensagem. E é interessante que ele diz, olha, nós contaremos aos nossos filhos os louváveis feitos do Senhor. O seu poder, é ensinar os decretos, é ensinar quem Ele é, quem é o próprio Deus. É ensinar a ter intimidade com o próprio Deus. Mais do que ensinar a lei. Isso é importante, ensinar a palavra, ensinar o evangelho, mas ensinar quem é o próprio Deus. Mas por que tudo isso? Hoje eu quero falar com vocês sobre discipulando para conhecer. Vamos repetir comigo? Discipulando para conhecer. De novo? Isso. Porque o que é que eu quero falar com isso? Qual a razão, então, poderíamos pensar, qual a razão de eu ter que discipular o meu filho? Só porque ele é meu filho? Por que eu tenho que discipular? Por que eu tenho essa responsabilidade tão grande de ensinar Jesus para os meus filhos? Por quê? Essa é a pergunta que eu quero que a gente responda hoje. E eu sei que podem existir várias razões, muitas razões boas, mas a grande razão é para que os nossos filhos, para que as crianças, adolescentes, conheçam a Deus. E por isso que discipulando para conhecer. Nós discipulamos as crianças, os nossos filhos, para que eles conheçam a Deus. Para que eles tenham esse conhecimento de Deus e assim eles possam ser mais parecidos também com o Senhor. Para que assim eles possam buscar ser parecidos com o Senhor e fazer parte dessa grande família. Mas hoje nós vamos refletir em 3 atitudes que o conhecimento de Deus vai gerar em nossos filhos. Certo? Existem, digamos assim, conhecer a Deus vai gerar em nossos filhos 3 atitudes. E em nós também deve gerar. Certo? Eu quero que você pense, isso tem que estar em mim primeiro. Isso vai estar nos meus filhos, nas crianças, naqueles que convivem comigo, claro que não só filhos, às vezes você cria um neto, às vezes é um sobrinho, e está ali, e você vai ensinar a conhecer a Deus, a Ele. E aí, o conhecimento de Deus vai gerar essas 3 coisas. E a primeira coisa é confiança em Deus. E nós vemos isso no versículo 7. Vamos lá para o versículo 7 do Salmo 78. Ele diz assim... Depois de ele dizer tudo que deve ensinar, ele fala várias vezes. Aí ele vai dizer assim, e então eles porão a confiança em Deus. Diante de tudo isso, depois que a palavra for bem ensinada e que os nossos filhos conhecerem a Deus de verdade, eles vão confiar. É uma atitude que vai ser gerada, é algo que vai ser gerado em seu coração. Por quê? Porque você só confia em quem você conhece, não é?
É difícil você conhecer uma pessoa hoje e amanhã já botar toda a confiança naquela pessoa. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela. Ou então, não, né? Porque você sabe quem ela é. Mas quanto mais você conhece, mais você sabe se a pessoa é digna da sua confiança. Da mesma forma é com Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai confiar nele. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais nós vamos colocar nele toda a nossa confiança. E é em Deus que deve estar a nossa confiança, meus irmãos. É em Deus, somente em Deus que deve estar a nossa confiança. Porque os homens falham, o dinheiro acaba, né? Os recursos se vão, mas Deus, ele não nos desampara. Ele está conosco em todos os momentos. A gente não pode esquecer disso. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos descansar seguros. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, de maneira prática, não só falando, confia, mas praticando, agindo com confiança. Eu me preocupo comigo, a Isabela ainda está bebezinha, mas ela vai crescer. E eu penso hoje, eu preciso agir com mais confiança, porque eu quero que quando ela crescer, ela olhe para as minhas atitudes e veja que eu confio no Senhor. E ela possa aprender na prática, olha, mamãe confiou e deu certo, porque Deus, ele é fiel. Naquela hora, só foi confiar em Deus e Deus fez, Deus supriu, Deus cuidou, Deus guardou. Nós sabemos que Deus faz isso, mas muitas vezes a nossa confiança é fraca, é pouca. E nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos descansar mais nesse Deus poderoso. Nós vivemos hoje numa sociedade muito ansiosa. Eu acho que isso é geral. Muitas pessoas passam por problemas de ansiedade. E a ansiedade tem inúmeras razões. Mas uma delas é falta de confiança em Deus. Porque quanto mais eu confio em Deus, menos a ansiedade vai tomar conta de mim. Porque eu vou estar descansando em alguém que é poderoso. Quanto mais eu confio, menos eu vou ser ansioso. Mas o mundo de hoje a gente quer tudo para já, né? Eu tenho uma irmã do meio, né? Somos 3. E eu dizia para ela estava passando por dificuldade, eu dizia, vamos orar, vai dar certo, calma, vamos orar. E ela dizia, mas demora, quando a gente ora, demora. Sabe aquela agonia? Eu dizia, menina, pelo amor de Deus, se Deus demora, quem faz as coisas certo? Se você não confia em Deus, nós precisamos confiar. Mas a gente quer essas coisas para já. E isso tem afetado as crianças também. E os adolescentes, principalmente. Adolescente é muito agoniado. Ainda mais hoje no era digital, que você clica, entra. Se o celular já não entra rápido, já quer jogar na parede. Então, os adolescentes e as crianças estão sendo afetados por isso. Eu estava pesquisando e eu vi que, segundo a Associação Americana de Ansiedade e Depressão, 1 em cada 8 crianças sofre de ansiedade. Seja mais baixo, ou seja, num nível já que é uma doença. E eles dizem, os especialistas dizem que isso só vai aumentar com o tempo. Por quê? Porque a nossa rotina está cada vez mais agitada, cada vez mais corrido. As pressões só aumentam. Tem crianças que têm pressões em cima delas, que para um adulto quase, exigências e tal. Então, assim, tudo isso tende a aumentar a ansiedade nas crianças. Também. E o que é que nós podemos fazer e nós precisamos fazer? Para que a próxima geração não seja uma geração completamente ansiosa. Nós precisamos ensinar essa geração, os nossos filhos, a amarem a Deus, a conhecerem a Deus. Ensine quem é Deus para eles. Ensine quem é Cristo, tudo o que Ele fez, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua palavra. Tudo isso faz uma diferença enorme, faz uma diferença tremenda na vida de qualquer um. E fará uma diferença enorme na vida dos seus filhos. Se você ensiná-lo, você precisa ensiná-lo também de modo prático, né? Ele vai ter uma vida muito mais feliz. Imagine se desde criança ele aprender a confiar em Deus. Quando vier os problemas, que problema de criança, a gente olha e faz, que besteira, mas para ele é enorme, claro, está no nível dele. E ele vai saber confiar em Deus. E quando ele se tornar adolescente, ele vai saber confiar em Deus. Eu conheci o Senhor, eu tinha 7 anos de idade. E nesse período meus pais estavam se divorciando. E o divórcio dos meus pais trouxe muitas sequelas para mim. Assim, eu me tornei uma criança extremamente insegura, extremamente ansiosa. Eu era do tipo que, se minha mãe atrasasse 5 minutos para me buscar na escola, eu dizia que ela me abandonou e me jogava no chão. Me jogava. Então, eu me tornei extremamente ansiosa, extremamente insegura, porque eu achava que meu pai deixou, então ia acontecer com a minha mãe também, né? Tudo aquilo
mexeu muito com a minha cabeça. Mas foi nessa mesma época que minha mãe começou a ir para a igreja e que eu conheci o Senhor. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, meus irmãos. Enorme. Porque eu tinha tudo para crescer uma criança totalmente traumatizada, complicada. Eu era tão tímida que eu tinha vergonha de levantar a mão na igreja, sendo que está todo mundo de mão levantada. Aí eu dizia, como é que eu estou com vergonha se ninguém está olhando para mim? Quem é que está prestando atenção na minha mão? Mas eu tinha vergonha, eu ficava assim, meu Deus do céu. Então, assim, era uma coisa já que tomava conta de mim. E aí eu fui crescendo e vendo o agir de Deus na minha vida. Foi muito bom, porque desde a minha infância eu tive Deus como meu pai. E quando meu pai terrestre faltou, eu tinha um pai, que quando doía eu ia para lá, para o colo dele. E aí eu deitava lá e chorava e me desaguava no colo do pai. Era isso que acontecia. E assim, isso me ajudou, principalmente na minha adolescência. Porque quando a gente é criança, tudo é muito bom, muito divertido, tudo é legal. Aí chega na adolescência, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil, né? A gente tem um problema, vira um problemão. E aí, assim, eu entendi que eu tinha um pai. E aí, isso me ajudou tremendamente. Eu passei por muitas dificuldades. Não foi fácil ser adolescente. E aí, você, cheia de conflitos na sua cabeça. Seu pai desamparou, deixou de lado. E aí você pensa, e agora? A minha cabeça era um turbilhão de ideias. E Deus me guardou. E eu agradeço a Deus tremendamente. Porque em muitos momentos, só o Senhor mesmo para me ouvir, chorando, descabelando. E eu tive o Senhor. Hoje, quando eu converso com alguns adolescentes, e eu vejo assim, as dificuldades que todos enfrentam. A adolescência é uma fase difícil. Eu digo, é difícil. Para mim foi difícil, pelo menos. Eu não sei, mas a minha foi difícil. E assim, eu digo, corra para os braços do Pai, chore diante de Deus, porque Deus consola. Deus consola, e a melhor coisa é a gente ter confiança em Deus. E por isso, a gente precisa ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. Desde pequenininho, imagine, eles precisam entender que eles têm um refúgio, eles têm um lugar seguro. Aonde? Nos braços do Pai. Então, quando ele estiver com dificuldade, quando doer, ele vai para o Pai, ele vai para Deus e ele consola. Às vezes os pais erram. Também, a gente é humano. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente se estressa, a gente está num momento de muito cansaço. Aí a gente não entende o que está acontecendo com eles. Mas Deus entende. Deus é perfeito. Então, diante de Deus, a gente pode se lançar. E por isso que eu digo, a primeira atitude de quem conhece mais a Deus é confiar em Deus. E talvez se você não está confiando o suficiente, você está precisando conhecer mais a Deus. Você está precisando chegar mais perto do Pai. E Deus quer te usar. Lembra, Deus quer te usar para o seu filho. Deus quer te usar para ensinar a crianças, adolescentes, pessoas que te rodeiam. E essa já é uma grande razão, né? Por amor a Ele já é uma grande razão, mas para ensinar a outros é uma grande razão para você buscar viver essa vida de conhecimento do Senhor e confiando em Deus. Mas, seguindo, existe uma segunda atitude que vai ser gerada em nossos corações quando a gente conhece o Senhor. E a segunda atitude é gratidão a Deus. Olha o que ele diz lá no versículo 7 novamente. Vamos ler novamente o versículo 7. Ele diz assim: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos. Não esquecerão os seus feitos. Ele está dizendo o quê? Eles não esquecerão aquilo que Deus fez. Eles não esquecerão a bondade de Deus, o amor de Deus e o cuidado de Deus. Isso é o quê? Isso é gratidão. Eles serão gratos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem uma coisa de só olhar para o que é ruim. Tem gente que é assim, que só olha para o passado e só lembra das partes ruins. E é totalmente ingrato. E vive uma vida triste. Eu só lembro do que passou. E aí pensa, eu sofri tanto, eu passei por aquilo. Mas Deus foi tão bom com você. Será que você não lembra do quanto Deus te amou, e te livrou, e te salvou, e te abençoou, e te deu vida? Nós temos inúmeras razões para sermos gratos. E eu acho que hoje é bem propício, né? Final de ano, a gente pensa muito em gratidão. Sei que você está aí terminando, a gente para refletir como foi o ano. Que você seja grato ao Senhor. Até pelas dificuldades, porque elas nos ajudam. Tem uma história que conta que uma professora,
ela passou uma tarefa para um grupo de estudantes. E ela disse que eles deveriam procurar aquilo que eles achavam que seriam as 7 maravilhas do mundo hoje, né? E cada um foi fazer a sua lista, pegaram lugares bonitos, tipo as pirâmides do Egito, tipo o Grand Canyon, algumas coisas assim que tem no mundo que são bonitas, e foram lá fazendo a lista, e uma menina não entregou a lista dela. Aí a professora percebeu e foi lá, né? Perguntou se ela queria ajuda. Ela disse que estava muito confusa, porque tinha muitas coisas que para ela eram maravilhas, né? E ela disse, então diga as que você listou, que eu posso te ajudar. Ela ficou meio assim, mas ela disse, tá bom, eu vou dizer. Eu acho, para mim, que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Para ela, essas eram as 7 maravilhas do mundo. Deus, Ele nos dá tantas coisas, que a gente não precisa de coisas do mundo para ser gratos a Deus. Só pelo fato de a gente poder sentir, ouvir, falar, andar. Só pelo fato de a gente poder saborear uma comida gostosa. Gente, é muito bom. Não é muito gostoso. Só pelo fato de a gente poder amar alguém e ser amado também. Isso são razões que nós temos inúmeras para sermos gratos a Deus todos os dias. Todos os dias. Quem é grato, meu irmão, vive muito mais feliz. Muito mais feliz. Sabe por quê? Porque a gratidão está muito relacionada com a satisfação. Se você é constantemente insatisfeito, se você acha que tudo que você tem é ruim, que você não se aceita, se você é insatisfeito com você e com o que você tem, você não vai ser grato. Você vai ser sempre ingrato, porque você não vai achar razão para agradecer. Se eu não gosto de nada que eu tenho. Mas se você entende que tudo que você tem foi Deus quem te deu, e que mesmo que você não tenha tudo que você quer, mesmo que você não seja como você quer, é porque Deus está tratando com você, é porque Deus quer te fazer crescer, é porque Deus te ama, você vai ter uma vida muito mais grata. Você vai ser muito mais grato. O Douglas Gonçalves, ele diz o seguinte num vídeo: quando reclamamos, nós acostumamos o nosso cérebro a olhar sempre com os olhos errados, de forma negativa e sem gratidão. Porém, quando olhamos pelos olhos da gratidão, nós passamos a ver beleza e coisas boas em lugares que antes não enxergávamos. E é desse jeito. Quando a gente reclama, a gente começa a ver só o lado ruim. Mas quando a gente começa a ser grato, quando a gente consegue viver essa gratidão, a gente olha para uma coisa que para muita gente poderia ser ruim e você, glória a Deus, como eu estou feliz por passar por isso, como eu estou feliz por viver isso. Você consegue ser grato. Você consegue ser grato por tudo que Deus faz. Nós precisamos ser gratos. Eu tenho lutado por isso. Eu não digo que é fácil. Eu acho que vocês sabem que não é fácil. Ter uma vida de gratidão não é fácil. E eu quero ser mais grata. É o meu desafio para 2020. Eu quero aprender a ser mais grata ao Senhor. Porque Ele é muito bom. E às vezes a gente reclama de bobagens. E às vezes a gente reclama tendo tudo, né? Às vezes a gente reclama tendo tudo. Portanto, ensine os seus filhos a serem gratos. Ensine as crianças a serem gratas. Que as nossas crianças elas consigam agradecer por tudo. Olhar a vida com olhos de gratidão. Imagine uma criança conseguir ser grata. Grata aos pais, grata a Deus. Tenho certeza que os pais também vão colher essa gratidão. Imagine adolescentes que conseguem ser gratos. Gratos, sabe? Porque às vezes o adolescente vê a situação e ela vê um obstáculo. Às vezes não é, é um trampolim, sabe? É para ele correr, pular, para crescer. Aí ele pensa, não, agora eu vou parar, porque não dá para continuar. Imagine adolescentes que conseguem olhar para a vida com um olhar diferente. Que conseguem crescer com as situações. Porque são gratos a Deus. Porque são gratos por todas as situações. Porque não pense que as situações difíceis na sua vida são só para te fazer sofrer. Podem ser que sejam para te fazer sofrer um pouquinho. A gente sofre. Mas se você só sofrer, você vai estar perdendo uma oportunidade de crescer. Porque tudo que a gente passa é para o nosso crescimento. E aí pense, eu estou sofrendo, está difícil, agora eu vou crescer. Mas eu não vou perder essa oportunidade de crescer. Não perca essa oportunidade de crescer. Não perca. Cada situação, Deus quer te fazer crescer. Portanto, que a gente seja grato. E eu quero incentivar você nesse novo ano que está quase se iniciando. Quase. Falta poucos dias.
que você, pai, você, mãe, você, filho, você que está aqui, que talvez não seja pai ainda, ou talvez nem queira ser pai, mas que você possa desenvolver o hábito de gratidão. Porque nós temos inúmeras razões para sermos gratos. Basta a gente olhar com os olhos certos. E se você tem olhado com os olhos errados, vamos tentar mudar o olhar. Vamos tentar olhar diferente. Pense assim, a partir de 2020, não é só em 2020, não, é a partir. A partir de agora eu vou ser mais grata a Deus. Eu vou ser mais grata à minha família. Eu vou ser mais uma pessoa grata da vida. E vou viver muito mais feliz. Pense assim, Deus quer te fazer feliz. Deus quer que você seja mais grato. Diante de Deus, a gratidão, muitas vezes, ela é expressa em forma de adoração. Não é? Quando a gente adora a Deus, a gente está agradecendo. Quando a gente adora a Deus, a gente está louvando a Ele por tudo que Ele nos dá. Quando a gente vive em santidade, a gente está agradecendo. Por quê? Porque a gente está lutando contra o pecado para louvar ao nosso Deus. O autor do livro Instruindo o Coração da Criança, o nome dele é Ted Tripp, ele diz o seguinte: seus filhos, eles foram projetados para adorar a Deus. Por isso, o nosso chamado mais importante é demonstrar a glória de Deus a eles, para que eles adorem. As crianças nunca se conhecerão corretamente enquanto não conhecerem a Deus. Eu achei isso muito profundo, porque a adoração a Deus é uma forma de gratidão a Deus. E os nossos filhos, eles foram criados para adorar a Deus. Como nós sabemos, nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E para que eles adorem a Deus, nós precisamos apresentar um Deus glorioso para eles. Nós precisamos mostrar para eles esse Deus glorioso, a glória de Deus. E aí eles vão poder se conhecer melhor. Porque ninguém se conhece bem se não for diante de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou me conhecer. Porque a nossa visão muitas vezes é embaçada, sabe? E quanto mais perto do Senhor, melhor a gente vê os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas qualidades, porque temos muitas. Diante do Senhor, Ele nos usa muito mais. Mas para encerrar, tem uma terceira atitude que é gerada em nosso coração quando a gente conhece mais ao Senhor, que é a obediência a Deus. Que vai estar já no finalzinho do versículo 7, quando ele diz assim: então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. É uma sequência. Eles vão confiar em Deus, eles vão ser gratos e eles vão obedecer aos seus mandamentos. Obediência a Deus. Essa vai ser a terceira atitude que precisa ser gerada. Eu acho que é o que os pais mais cobram dos filhos, obediência, né? Precisa ser obediente, obediente. Para que os nossos filhos sejam obedientes a Deus, eles precisam conhecer a palavra, eles precisam conhecer a Deus. E isso é totalmente relacionado. Se você quer que seu filho obedeça a Deus, ensine a palavra de Deus a ele. E leia a Bíblia com ele. Faça ele amar a Deus. Ame você também a palavra de Deus. Eles precisam ver em nós pessoas que leem a Bíblia, porque não adianta você mandar ler e você nunca lê. Não adianta. Você precisa ler a Bíblia com ele, você precisa fazer a diferença. É importante nós vivermos essa vida de obediência. E nós estamos iniciando não só um novo ano essa semana, mas uma nova década, né? Nós estamos entrando em 2020, uma nova década. E eu quero que você decida fazer diferente na sua vida, nesses novos anos que estão vindo. Eu tenho decidido fazer diferente na minha vida. Deus tem trabalhado muito em mim, me confrontado muito, mas isso dói, sabe? Porque crescer muitas vezes dói, porque mudar dói, porque a gente tem que sair do nosso comodismo, porque a gente tem que aceitar que nós estamos em muitas coisas erradas, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos avançar, que nós precisamos agir. Então, queira fazer isso. Se você vive ainda uma vida religiosa, assim, sabe, o religioso é aquele que vem para a igreja só por desencargo de consciência. Eu estou aqui porque eu vou ficar tranquilo. Glória a Deus, eu fui para a igreja no domingo. Estou tranquilo agora, só por desencargo de consciência. Não é isso que Deus quer. Deus não quer mais pessoas religiosas. A gente não precisa mais disso. A gente precisa de pessoas que amem a Deus intensamente, que obedeçam a sua palavra, que vivam a sua palavra. É disso que a igreja precisa, porque são esses que farão a diferença, são esses que viverão a palavra, são esses que poderão tornar esse mundo um mundo muito melhor de se viver. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que é importante discipular os nossos filhos. É importante, sim.
E a razão disso é porque só assim eles vão conhecer a Deus. Só quando nós ensinamos a palavra de Deus a eles. Que você possa levar o seu filho a conhecer esse Deus maravilhoso. E que, antes de tudo, você conheça esse Deus maravilhoso. Você ame esse Deus maravilhoso e confie nele, porque ele é digno de confiança. Que você seja grato, que nós sejamos gratos ao Senhor. Muito gratos, porque ele nos amou muito. Não pense que é pouco, não. Ele nos amou muito. E que nós possamos obedecer. Obedecer todos os dias, mesmo que às vezes a gente não entenda. Esse final de ano mesmo, eu queria passar o Natal com a minha mãe. Eu queria muito estar lá. E Deus não permitiu. E eu bati o pé e Deus não permitiu. Porque não era o propósito dele. Ele queria que eu estivesse aqui. E eu estou aqui para a glória de Deus. E eu sou grata ao Senhor. E porque eu obedeci. Porque eu sei que Ele tem o melhor para nós. E Ele sempre faz o que é melhor para nós. Nós podemos, irmãos, viver tudo isso que eu falei. Se nós confiarmos e buscarmos ao nosso Deus. Porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida. E Ele nos deu uma vida nova. E nós podemos viver tudo isso porque Cristo nos ajuda. Porque Cristo está conosco. Talvez eu pense, como é que eu vou ser grato? Como é que eu vou ser tão obediente? Como é que eu vou ser tão confiante em Deus? Confie, se apegue a Ele. É Jesus que nos ajuda. É Jesus que nos faz vencer cada dificuldade. É Jesus que nos dá uma vida abundante. E vida abundante não é cheia de bens, riquezas, poder. Isso aí é tão pequeno. Isso é tão pequeno diante da abundância que Deus nos dá. De uma vida cheia da presença de Deus. Porque tudo pode passar, tudo pode ir e voltar. Mas a presença de Deus faz toda a diferença na vida de qualquer um. A presença de Deus na sua vida faz você chegar num ambiente e transformar aquele ambiente. A presença de Deus na sua vida faz você viver feliz, mesmo que tudo esteja difícil. Mesmo que doa. Mesmo que pareça que não vai dar certo. E você está lá, tranquilo, feliz. Seu coração está satisfeito. Porque Deus está no controle das nossas vidas. Isso que é vida abundante. É uma vida diante da presença do Senhor. E se você ainda não tem essa vida, que você possa tomar essa decisão. Porque ainda dá tempo. Ainda tem tempo para tomar essa decisão de servir a esse Deus. E se você tem, se você já está vivendo mais perto desse Deus, aproveite, desfrute de todas as bênçãos espirituais que Ele tem para nos dar. Às vezes a gente está perdendo, sabe? Porque a gente não tem uma vida de oração diária, porque a gente acaba perdendo. Porque a gente não leva a nossa família a orar, a gente acaba perdendo. Porque a gente não torna o ambiente da nossa casa um lugar cheio da presença de Deus. E a gente perde. Quando a gente faz isso, é nós quem perdemos. Eu fico fraca, eu fico triste, eu fico mal. Porque eu preciso dele constantemente. Torne um ambiente do seu lar, um ambiente cheio da presença de Deus. Cultive cultos domésticos. Coloque versículos, fale da palavra de Deus. Mas que na sua casa, quem reine seja esse Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos fazer isso. A partir de hoje e sempre nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé?